Graça e paz, irmãos. Deixa eu te dizer o que foi que o pastor falou lá embaixo. Ele estava falando sobre a questão de prédio e a dificuldade para encontrar um espaço para acomodar a congregação, que ele nunca vai encontrar esse espaço, em nome de Jesus. Né? Não vai, porque nunca vai achar um lugar para comportar o que Deus tem planejado. Aqui não vai. Vai sempre faltar espaço. Aí ele estava falando que a igreja era velhinha. 1946, eu engoli. Seco. Engoli. O que eu ia dizer? Se a igreja é velhinha de 1946, quando foi depois eu entreguei na cara, eu nasci em 1944. Aí ele ficou assim. Maior alegria do mundo. Mês passado, eu completei 80 anos. Isso é uma beleza. Maravilha. Velhinha é avó. Coisa boa. Mas deixa eu dizer para vocês, é bom demais. Porque quando eu era jovem, uma pessoa de 80 anos para mim era tão velho. É o nosso olhar. Hoje eu quero dizer para vocês que abaixo de 70 para baixo é tudo menino. E é uma benção. Glória a Deus. Mas vou dizer para vocês, que gratidão a Deus. Que gratidão. O Senhor estava falando de gratidão. É o que eu mais falo, né, Ângela? Gratidão a Deus. Porque há 80 anos, Deus abriu para mim um balão de oxigênio. Eu não pago um tostão para respirar. Não sei quanto custa. E o balão de oxigênio continua aberto e eu estou no anais. Coisa boa. Glória a Deus. Mas vamos trabalhar, senão o pastor não me convida mais. Apocalipse, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 5. Não é? Vamos ler um pouco da palavra de Deus, onde está escrito assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e dentre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Os irmãos podem sentar. Este é o momento em que João é chamado ao céu.
Apocalipse é uma carta que Deus envia para nós. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus dá a João, para João mandar para a noiva. Então, Jesus Cristo passou a sua vida, o seu ministério aqui na terra, revelando o Pai. Jesus Cristo é a imagem de Deus verdadeiro. Jesus Cristo é Deus visível, é Deus possível, é Deus de tal maneira que ele diz para Filipe em João 14, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo revelou Deus para nós. Existe um momento na primeira carta de João, quando ele diz para nós que o amor não é um mandamento novo. Pelo contrário, o amor é um mandamento antigo. Porque lá, na lei, Deus diz para Israel: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Porém, o mandamento que Jesus diz, novo mandamento nós temos, que é o amor, ele se faz novo, porque no Antigo Testamento ele era ordenado, mas no Novo Testamento nós vimos o amor. Nós vemos o amor. Nós sabemos do amor que se derrama na cruz por nós. E Jesus em João, no capítulo 15, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que derrama o seu sangue e que dá a sua vida pelo amigo. Então, Apocalipse é esta revelação. Mas por quê? Deus, agora que Jesus Cristo subiu, que está entronizado na glória, ele permite tudo, até que João está na ilha de Pátimos e Deus vem revelar o seu filho. Revelar significa tirar o véu, expor. Ele revela o filho para João mandar para a noiva. Para quê? Para que a noiva pare de pensar no noivo, aquele bebezinho de Belém, de fraldinha no berço. Para que a noiva pare de pensar naquele homem na cruz, sangrando, porque ele venceu a cruz. Deus, o Pai, revela o Filho como ele é hoje, como nós vamos vê-lo. Então ele revela o Cristo verdadeiro, o Cristo real. Toma, João manda para a noiva. E João, primeiro o encontro de Apocalipse, Jesus se mostra para João se movendo no meio da igreja. Ele está andando no meio dos 7 candeeiros de ouro e na mão tem toda a liderança da igreja. Então, quando chega no capítulo 4, que ele já enviou as cartas para a igreja, João já anotou tudo, é porque ele diz: o que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí, no capítulo 4, João recebe aquela ordem: sobe para aqui. Fácil, né? E eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João é sugado da terra, o único homem que foi sugado da terra para fazer uma reportagem lá em cima. Lá em cima. E quando ele está ali, Deus vai passar o filme do que vai acontecer para João. 7 selos. No 7º selo, quando o cordeiro abre os 7 selos, vem 7 trombetas. Quando toca a 7ª trombeta, vem as 7 taças e acabou.
Então, o que Deus está mandando dizer para a igreja é o seguinte: não vai ficar mais fácil, vai piorando. É preciso que vocês saibam que quando as coisas estiverem muito difíceis, não significa que eu esqueci de ninguém, significa que está piorando, eu sei que está piorando, vai piorar ainda mais, até que eu tire vocês da terra. Fomos avisados. Então, eu queria falar sobre este momento em que João chega, ele se depara na sala do trono. Ele descreve tudo para nós do jeito que ele podia, com as coisas que ele conhecia. Você vai observar em Apocalipse, na palavra do apóstolo João, que tem horas que ele diz, eu vi. Tem horas que ele diz, ouvi. Ele não viu nada, ouvi. Mas tem horas que ele diz, vi e ouvi. Então, se você ler a revelação de Jesus Cristo, prestando atenção ao que João está dizendo, você vai embora. Mas se começar a viajar na maionese, não serve. Tem gente que vai ler Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse porque eu quero saber quem vai e quem fica no arrebatamento. Nem vai. Eu vou ler Apocalipse porque eu quero saber de onde vai sair o anticristo. Nem vai, que não é da sua conta. Apocalipse não é revelação do arrebatamento. Apocalipse não é revelação do anticristo. Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, que o Pai deu a João, para João mandar para você, meu filho. Apocalipse não é da conta de ninguém que está lá fora fazendo filme. Apocalipse é da nossa conta, porque é uma carta mandada para nós. Um dia eu estava na fila do banco, ultimamente, e tinha um homem muito revoltado. Você sabe que eu vou na fila dos velhos. Lá no Brasil é assim, primeira semana do mês, o banco abre às 9, porque velho, na última semana do mês, vai para o banco, que é o INSS. Então ele vai. E aí, como tem muito velho, graças a Deus, aí a fila é grande. O banco abre de 9 às 10 para os velhos. Eles não dizem velhos, eles dizem terceira idade. Então vamos embora. E tem sempre aqueles, principalmente ali em Copacabana, aqueles velhinhos que têm uma condição financeira melhor, que ficam jogados dentro do apartamento, porque a família está esperando que eles morram para pegar o apartamento. Então eles ficam muito solitários, eles vão para a fila, e eles querem conversar. Eles vão para o supermercado, e eles querem conversar, eles ficam passando, eles não querem comprar nada, eles querem ficar lendo e reclamando, porque eles querem estar no meio do povo. A solidão os leva assim. Aí chega no caixa, eles querem explicação para tudo. Mas na fila eles conversam de tudo, e esse velho estava lá reclamando, mas ele estava fazendo uma política. Não sei onde ele ouviu que estava escrito na Bíblia que a mulher tinha que ser submissa ao marido. Onde já se viu que é absurdo a essa altura uma mulher submissa ao marido? E e falou, e fez a política dele, e a fila aumentando. E eu quieta. Eu estava quietinha. Veio uma mulher que me reconheceu. Oi, irmã, eu sujou. E a mulher falou, e ele parou. E ela me chamava de pastora. Eu não sou pastora. O título que me persegue. Eu não sou pastora. Eu sou uma missionária voluntária que Deus me deu inteligência. Então, uma vez que ele me chamou, eu disse, estou aqui, porque eu não mereço. Eu não sou digna. Deus não precisa de mim nem de você para nada. Ele fez todo o universo sem precisar de mim. Agora vai dizer que ele precisa de mim. Mas já que chamou, sim, senhor, grudei. Aí, quando a mulher foi embora, quer dizer que a senhora é evangélica.
Eu disse, não sou Eva nem Angélica. Que é bom. Não gosto de ser evangélica. Ele disse, quer dizer que a senhora também concorda com a história de mulher submissa ao marido? Eu olhei bem no rosto dele e disse para ele, mas aonde é que isso está escrito? Ele, na Bíblia de vocês. Eu disse, falou bem. Se está na Bíblia, o senhor não devia se meter. Porque o que Deus diz para os filhos dele é para a família dele. Quem está lá fora não se meta, não. Eu disse para ele, o senhor não vai entender. Porque o senhor não é da família de Deus. Se eu entrar na sua casa, eu não posso criticar o seu modo com a sua família. Porque lá é o seu quadrado. Deus tem a família dele, estabeleceu as suas ordens, é para os filhos de Deus. Os de fora não devem se meter. Além do mais, o senhor não vai compreender, não tem condição de compreender o que se passa na família de Deus. Pronto, ficou bravo. Apocalipse é uma carta escrita para nós. Para nós. Quando você lê, por exemplo, a carta escrita para os Efésios, Paulo diz aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. A carta não era para todos os Efésios, para os santos. Então ele fala de todas as coisas para os santos, não é para os de lá de fora. Por que o povo lá de fora se aborrece porque nós entregamos dízimo, porque ofertamos, porque não bebemos pinga? Porque não é da conta deles, é na nossa família. Não é? Então, Apocalipse é para você e para mim, meu irmão. Então, João descreve tudo. Uma maravilha. Quando chega no capítulo 5, João entra com o assunto de um livrinho. Vi, olha o verbo, não é ouviu, não ouviu nada. Ele viu, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livrinho, um livro escrito, algumas bíblias diz rolo, todo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, olha a cena, um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Silêncio. João está lá, nem no céu João procurou, nem na terra João olhou, nem debaixo da terra. João estava procurando. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém. E João procurando. João atônito ali, coitado. E ele diz: eu chorava muito. Por que é que João chorava? Ele diz: porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Se eu estivesse lá, eu não ia chorar. Às vezes tomar o livro, o que é esse livro de nada, todo escrito por dentro e por fora? Vocês sabem que livro é esse? Não é o livro da vida. Por que João chorava? João era um judeu. João sabia que documento era aquele. Na Bíblia tem um único momento aonde se pode ler sobre esse livro, fora de Apocalipse, só em Jeremias 32, e nós vamos ler, tá bom? Para você entender o que nós vamos pregar hoje, porque a ordem que eu recebi de Deus foi de falar sobre isso. Então eu vou fazer minha parte, você faça a sua. Chegou aqui, em Jeremias 32,
Jeremias diz assim: cadê Jeremias? O capítulo é muito grande, eu não posso ler muito. O versículo 6 diz assim: disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote. O primo dele vai dizer: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a minha segunda palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Atenção para isso. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei, os estatutos, como a cópia aberta. Viu que são duas escrituras? Uma selada e uma aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Mesaías, que é a presença de Hananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentaram no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Vamos ver. Em Israel, como nós vimos, era a cultura. Duas escrituras na compra de uma propriedade. Lembram que quando eles entraram na terra, a terra é dividida em 11 lotes, porque a tribo de Levi não ganhou lote para trabalhar na terra, porque eles tinham que viver para o trabalho de Deus. Então todas as tribos trabalhavam, 11 tribos, entregavam o dízimo. Os sacerdotes ficavam com 110%, enquanto as outras ficavam com 90%. Não vou pregar sobre isso. Para eles cuidarem do templo, das ofertas, do culto, da vida deles. Ninguém, quando você lê em Levítico, a terra não podia ser vendida por perpetuidade. Você podia, digamos que eu sou Benjamim, e a mim foi dado um pedaço de terra que é South River, mas eu não quero trabalhar no campo, eu não quero trabalhar com plantações e tudo mais. Aí vem o pastor Ricardo, que gosta de terra, que gosta de fazenda, e ele está do lado da minha. Ele é da terra de Efraim. E ele diz: Dimeia, você é dona de toda a terra de South River. Mas ouvi dizer que você não gosta de cuidar da terra. Você não quer me arrendar South River? Eu digo: tudo bem para mim.
eu posso vender a minha terra para ele até no máximo 49 anos. Ele me paga, digamos, $5.000 por ano, por 49 anos. Então, ele é dono da minha terra por arrendamento, por aquisição. Eu sou dona por herança. Quando eu completar 49 anos, a terra volta para mim. Um ano a terra não vai ser trabalhada. A terra é minha. Para fazer essa negociação, eu vou vender a minha terra, que é South River, por 49 anos para o pastor. Como é que eu vou fazer? Pega 2 papéis. Um está aqui e o outro está aqui. Esse vai ser escrito assim: tudo que pode fazer na terra, não pode construir piscina, não pode construir isso nos 2. Esse aqui vai ser escrito e esse também. Esse aqui vira do outro lado. Todos os testemunhas vão assinar. Então ele fica escrito por dentro e por fora. Esse daqui só precisa ser de um lado. Por quê? Ele vai ficar aberto, porque esta cópia vai com o pastor Ricardo. Esta aqui vai ficar comigo, porque se eu morrer, meus filhos podem apresentá-la. Porque a cópia que está fechada, selada com 7 selos por dentro para fora, fica com o proprietário por herança. A outra é levada com o proprietário por arrendamento. Ele tem que ler o tempo todo o que pode e o que não pode fazer. Completou 49 anos, se ele não quiser coisar, tem herdeiro. Quem é o herdeiro? É quem tem esse documento. Todos entendem. Se não entender, levanta a mão que eu explico tudo de novo. Porque tem muito crente que não sabe disso. Resultado, não entende as coisas. Fica achando que Apocalipse é chato. Bem, agora, entenderam? Olha este livrinho que está na mão direita de Deus. Vi, diz João, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livrinho todo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Que livrinho é esse? É o documento de propriedade do planeta Terra. Esse está na mão de Deus Todo-Poderoso. Por quê? A Bíblia diz, Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus fez a terra, fez o universo todo, depois ele parou na terra e ele começou, produz a terra isso, produz a terra aquilo, ele enfeitou esse planeta, porque ele tinha um plano. Agora, a Bíblia diz, e viu Deus que era tudo muito bom, e só porque era muito bom, agora sim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus, que tinha dado a palavra, ele criou todas as coisas pela palavra. Agora ele dá a palavra para fazer o homem, ele se curva no barro da terra e toca e pega. E ele desenha o homem como ele tinha no coração dele toda a eternidade. Depois que está pronto, ele se despeja dentro do homem. Ele se conecta ao homem pelo seu calor, pelo seu interior. Está ali o homem. Tudo, ele deu tudo para o homem. A terra é do homem. E para o homem assumir a autoridade, ele passou todos os animais aos pares para o homem dar nomes.
E foi aí que, quando o homem viu que todo macho tinha uma fêmea, ele disse: cadê a minha? Ele também queria a fêmea dele, não era justo. Até o macaco tinha a sua macaca e eu. E foi aí que Deus então foi fazer a mulher, mas não faz parte da pregação de hoje. Deus deu a terra para o homem. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Agora é lindo que a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha visitar Adão e Eva. Não é lindo isso? Ele vinha ali. E o homem e a mulher se deleitavam em Deus. E na hora de Deus ir embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Olha que intimidade, não tinha liturgia. Era aquela intimidade, aquele deleito, aquela coisa assim, aquele casal que se movia pelo sopro de Deus, pelo interior de Deus. Nós sabemos que um dia, Eva recebeu uma visita. Era Satanás travestido de serpente. Primeiro travestido da história. Travestido de serpente. Nós sabemos o que aconteceu. E olha, o abismo que foi criado entre o homem e Deus. Não podemos descrever. Só tem uma coisa. Nós lembramos que o primeiro pecado aconteceu no Éden. E quando os anjos, liderados ou chefiados pelo arcanjo Lúcifer, fizeram a revolta, aqueles anjos viraram demônios, o arcanjo Lúcifer virou Satanás, mas Deus não moveu uma palha para redimir os anjos. Mas na hora que o homem caiu no pecado lá no Éden, Deus apareceu ali, ele foi buscar o homem. Ele foi atrás. Ele foi buscar. Como é que ele ia deixar ficar perdido o homem que ele criou para ele? O amor, a expressão de Deus para o homem era tão grande. Façamos a nossa imagem e semelhança. Ele vem atrás, porque quem ama busca. Quem ama vai atrás. Quem ama procura. Ele chega e diz: Adão. Ele sabia onde Adão estava. Ele sabia aonde Adão estava escondido. Deus, quando faz perguntas, você precisa abrir os olhos. Porque eu, quando pergunto, eu não sei a resposta, mas Deus sabe todas as respostas. Então, por que é que ele pergunta: onde estás? E Adão: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. E ali começa. E vem a segunda pergunta: quem te fez saber que estava nu? E a terceira é para Eva: o que é isto que tu fizeste? E a quarta pergunta do Éden é para Caim. E a quinta pergunta é para Caim: onde estou? Assim Deus vai fazendo perguntas. Uma coisa é certa. Depois que Deus deu a sentença para o homem, ele se volta para a mulher e para a serpente. Olhe bem. O homem fica lá. E Deus fala com a mulher e para a serpente. E Deus diz assim: Deus toma a briga para ele. Deus tomou a briga para ele. Diz: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar. Mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Pronto. Deus tomou para si a redenção. Eu vou trazer tudo de volta como eu quis desde o início. Jó diz: bem sei que tudo podes
E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não vai ficar frustrado. Deus organiza um plano. E o plano dele chama-se Cristo. Cristo é o pacote de redenção de Deus. E Deus, como maestro, vocês já viram um maestro regendo sua orquestra? A orquestra está bem ali, a plateia está aqui e o maestro vai reger. Ele rege a orquestra dele, ele faz todos os movimentos, entra na área, faz. Quando acabou, ele faz assim. Ele está regendo, ele não está querendo saber se você gostou, se deixou de gostar. Se a plateia, ele vai reger a orquestra dele até o grande finale. Pronto. Deus começou a mover o plano de redenção. E esse plano de redenção de Deus, ele vem anunciando, e ele usa profetas, e ele usa tudo. E vem, e vem, e vem, e vem. Gálatas 4. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vem o herdeiro, vem o descendente, vem o homem. Jesus veio com o objetivo único e exclusivo de redimir. Redimir é comprar um escravo, comprar para dar a ele a liberdade. Eu não compro o escravo para multiplicar, para eu vender de novo. Eu compro para deixá-lo livre. Observe, quando o homem, já vi gente pregar, não sei de onde tiraram, que Adão vendeu a terra para o diabo. Adão não fez negócio nenhum com o diabo. Adão não vendeu a propriedade. Adão não alugou a propriedade. O planeta Terra foi dado ao homem. E o homem foi enganado, foi ludibriado. A autoridade do planeta Terra volta para a mão de Deus. Por isso, esse documento de posse do planeta Terra está na mão daquele que está sentado no trono. O livrinho todo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Depois que tudo acontece, Jesus Cristo vem para comprar. Deus vai criar um homem porque Deus criou a terra para o homem. Deus vai criar um homem na terra para que este homem possa assumir a autoridade. Porque toda a humanidade ficou morta. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Quando nascemos, todos nascemos mortos no pecado, separados de Deus. Quando Jesus Cristo vem, a palavra, vocês, pastor, até que horas eu posso ficar? Oi, pastor, que deu ordem, eu sou obediente. Vocês lembram lá no início do Gênesis, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Você já pensou? Quando você lê isso no Bereshit, que é o Gênesis do hebraico, esse pairava dá a certeza de alguém que está sobrevoando, tomando conta, atento. Por que o Espírito Santo ficava tomando conta do caos? A terra sem forma, vazia, trevas cobrindo a abismo, e está lá o Espírito de Deus. Quanto tempo? Até que um dia Deus foi lá e disse: haja luz. Quando Deus disse haja luz,
houve uma explosão de vida. O caos foi embora, o cosmos, a criação começou aí. Deus vai criar tudo pela sua palavra, coberta pelo Espírito. Então você vê que é palavra coberta pelo Espírito igual explosão de vida. Quando Deus vai mandar seu filho, veio o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, que até hoje ela é pequenininha, um vilarejo, chamado Nazaré. E ele vai a uma virgem que era noiva, já era pedida, tinha assinado Ketubá e tudo mais. Eu não sei onde Maria estava, mas estava dentro da casa dela. E o anjo Gabriel simplesmente diz para ela, entre tantas coisas, terás um filho. Ela se assustou. Se assustou. Pensa uma virgem. Terás um filho. Ele disse, não temas. Ela disse, como se fará isso? Se eu não conheço varão, eu não tenho relações com homem nenhum. Ele disse, calma, Maria. Calma. A palavra que eu dei já caiu no teu ventre. A palavra está aí. Agora, o Espírito Santo te cobrirá e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. É pegar ou largar. Isso é por minha conta. Ela pensou e disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito cobriu, pá, explosão de vida. O Espírito cobrindo a palavra Jesus. Jesus. Então, por isso, quando Deus traz o filho dele, é preciso que este filho seja homem. Ele tem que entrar pela porta da frente da casa da noiva. A casa da noiva é o planeta Terra. Para poder comprar uma noiva aqui, ele entra pela frente da casa da noiva e ele vai ser parido como todo homem. O Filho de Deus. Deus vai tecer um corpo para ele viver. Quando Jesus nasce, é Deus visível, é Deus possível, é Deus palpável, é Deus conosco. É Deus. Ele vem para retomar o direito ao planeta. Ele vem para comprar um povo. Ele vem para assumir o que Adão jogou fora. Por isso, esse documento, a autoridade sobre a terra, voltou para a mão de Deus. Porque o diabo não comprou, o diabo não arrendou, o diabo não alugou nada. A terra ficou lá, Deus diz, já que eu dei para ele, ele está morto espiritualmente, volta aqui. E quando Jesus Cristo vem, ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer. E depois, quando chega a hora certa, que ele anuncia seu evangelho, chama seus discípulos, bem, ele tem que ir à cruz para pagar o preço da humanidade, para redimir. O plano de Deus para Jesus é redenção. O que é a redenção? É uma coisa que eu pergunto no Rio. O meu projeto no Morro Dona Marta fica no Morro de Dona Marta, que é o Corcovado, que você subindo vai dar na estátua do Cristo Redentor. Os meninos dizem estalta. Você está tomando café aqui, você está vendo Pão de Açúcar aqui, o Cristo Redentor aqui. É entre um e outro que nós estamos uma vista maravilhosa. Mas é só olhando para o céu mesmo, porque para baixo é triste. Então, quando você pergunta, não sabem. É o seguinte, vou 3 minutos para explicar o que é redentor. Eu soube que a Ângela recebeu uma herança de 1 milhão. Eu digo, Ângela,
eu estou desempregado. Eu queria que você me emprestasse 200 mil reais. Eu queria comprar um carro, botar na praça. Em 1 ano eu lhe pago. A Ângela me leva lá no gerente do banco, eu assino tudo, ela me dá os 200. Eu ali prometo a ela, eu assino promissória para ela, para dentro de 1 ano, hoje é 27 ou 28. Sei lá. Em junho, 27 de junho de 2025, nesse horário, eu estou aqui para lhe dar o dinheiro, porque ela foi tão boa que ela não me cobrou juros. Porque é muito boa. Bem, eu vou, viro, mestre, eu trabalho, compro um táxi, faço tudo e trabalho. Em vez de eu guardar o dinheiro, eu compro outro táxi. E trabalho. Eu não boto seguro, para não gastar dinheiro de seguro. Eu compro outro táxi. Quando faltam 3 meses, em abril, eu tenho que guardar o dinheiro. Eu digo não. Vou trabalhar mais um pouco. Quando faltam 6 dias, no dia 21 de junho, eu digo, bem, eu vou vender 3 carros, ainda fico com 2. Eu vendo 3 carros, eu pago a Ângela e recomeço tudo com 2. A garagem onde eu compro, onde eu guardo os carros, pegou fogo. Perdi tudo. Aí eu não tenho nada. No dia 27, eu apareço no banco, eu e a Ângela. E eu digo, não tenho nada. Lá em Israel, naquela época, pela lei, eu teria que ir para Ângela como escravo. Eu ia ser escrava dela, porque eu estava devendo. Só que ela tem raiva de mim, porque eu não estou valendo os 100 mil. Então ela vai me maltratar, ela vai me humilhar, ela vai fazer de tudo contra mim, porque ela tem ódio de mim, eu sou escrava dela. Só que a Mayra é minha irmã, e ela me ama. Quando ela vê minha situação de humilhação como escrava da Ângela, ela tem direito de me redimir, porque ela é minha irmã. Então ela vai a Ângela e diz, Ângela, quanto é que Edmeia está te devendo? Sou irmã dela aqui. Ela me deve 100 mil. A Mayra vai e vende a casa que tem a roupa do corpo, tudo, e diz, está aqui os 100 mil. Então a Ângela tem que me soltar. Eu fui liberta, porque a Mayra, que é minha irmã, vendeu tudo que tinha e me comprou. Isso se chama que ela me redimiu. Mas ela não me redimiu por eu ser escrava dela. Ela me redimiu, me deixou livre. Ela me libertou para eu ficar livre. Então, isso é redenção. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele nos comprou para que sejamos livres da opressão do maligno. Bem, quando Jesus Cristo vem, Ele vai nos comprar, só que o preço é muito alto, é a vida dele, na cruz. Então, nós sabemos, aquela quinta-feira aconteceu a última Páscoa dele na terra. Ele comeu o cordeiro assado, ele comeu as ervas amargas, ele comeu o pão asmo, ele tomou das 4 taças. E quando acabou a última taça, que acaba a Páscoa, eles saem cantando o grande Halel do Salmo 136. Ele desce o vale do Quidron, sobe e vai para a esquerda, para um jardim pequeno chamado Jardim do Getsemane. E ali nós sabemos que houve a grande agonia de Jesus, a primeira grande agonia, e a Bíblia diz que ele 3 vezes
Ele orou ao Pai com as mesmas palavras. Parecia mais uma reza. Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque estás nos céus. E muitas pessoas já disseram que este cálice que Jesus não queria beber era o cálice da morte na cruz, mas está errado, porque Jesus Cristo veio com uma missão, a cruz. A cruz era o escopo, o objetivo, a missão de Jesus Cristo. E você se lembra quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz? Que ele disse: arreda Satanás. E quando ele estava subindo para Jerusalém, ele disse para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém para sofrer muito nas mãos das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Então ele sabia e ele queria. Não era a cruz. Outros dizem que o cálice que ele não queria beber era a humilhação moral e emocional da cruz. Porque nós sabemos que todo crucificado e todo apedrejado ia nu. Não tinha aquela fraldinha, não. Era exposto totalmente. Além do mais, quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, ele foi levado aos empurrões para Pilatos. De lá, ele foi levado para Anás, que era o sogro do sumo sacerdote Caifás. De lá, ele foi levado para Caifás, foi trazido para Pilatos, depois foi para Herodes, depois foi ficar no sótão da casa do sumo sacerdote até o amanhecer. Isso depois de muito espancamento, de muito chute, de muitas quedas. O que você acha que esse rapaz? Você acha que alguém foi lá e disse para ele: ei, Nazareno, você não precisa ir ao banheiro? Porque ele tinha jantado, ele era um homem. Ninguém. Ele tinha que fazer tudo na roupa para provar que ele não era filho de Deus. No outro dia, ele estava um bagaço. Tanto que os dois outros que foram crucificados com ele levaram a cruz no Anás. Eles tiveram que chamar um sirineu para ajudá-lo. Tiveram medo que ele não chegasse vivo no Monte da Caveira. De tão horrível era o estado de Jesus. Não era esse o cálice que ele não queria beber. Qual era o cálice? Lembra que quando Jesus estava na cruz, 7 vezes ele falou. Essas 7 vezes são chamadas na Bíblia os 7 gritos da cruz, ou as 7 palavras da cruz. A primeira palavra que ele disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A última palavra na cruz foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele esteve diante do Pai todo o tempo do suplício. Mas, se você olhar para a segunda palavra que Deus diz para o planeta Terra, a primeira palavra que Deus disse foi: haja luz. Em seguida ele diz: haja separação entre luz e trevas. Ele ordenou. O próprio apóstolo Paulo diz que comunhão pode haver entre luz e trevas? Não pode. Deus ordenou separação. Quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz em 1 de João 1, no versículo 5, Deus é luz, e nele não há treva alguma, mas pecado é trevas. Quando Jesus toma o cálice, ele tomou toda a nossa maldição, todo o nosso pecado, a nossa morte. Ele voluntariamente toma sobre si tudo o que eu tenho direito. Naquela hora, ele se torna
o pior de todos os pecadores. Ele se transforma numa pústula de pecado, no pior dos inimigos de Deus. Ele vira treva pura e Deus é luz. E Deus ordenou separação entre luz e trevas. E é nessa hora que, quando ele não vê a Deus, ele diz: Eli, Eli, lama-me. Deus não gritou, eles se esconderam. E quando Deus busca, ele diz: ouvi a tua voz no jardim. Tu não ouviste a minha, mas eu ouvi a tua. E porque estava nu, tive medo e me escondi. O grito que Adão não deu. O único homem que podia ter gritado para Deus, porque ele conhecia o antes e o agora. Ele antes tinha comunhão com Deus. 2 homens pisaram a terra, que conheceram o antes e o depois. Adão não gritou. Esse grito não subiu aos céus. Nós, nenhum outro homem poderia ter gritado, porque nós não conhecemos o antes. Nós já nascemos mortos nos nossos pecados e delitos. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Jesus vai lá na cruz para gritar o grito que Adão não gritou. Jesus vai lá na cruz gritar o seu grito, que você não pode gritar, nem eu. Deus meu, por que me abandonaste? Ele grita, e na hora que ele grita, ele diz: pronto, o preço está pago. Paguei, não há mais nada para eu fazer. Meu ministério encerra aqui. Paguei. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Abraçou a nossa maldição, a nossa morte, o nosso veneno. Foi lá, entregou para o diabo. Toma, é teu. E ressuscitou. Ele pegou a sua morte nele, foi lá, ressuscitou sem ela. E você ainda está com medo de uma morte que não existe mais para você. Olha o engano. Olha o engano. Bem, Jesus comprou. A Bíblia diz: olhe o que nós acabamos de ler. Quando o cordeiro chega, ele toma o livro. Ele é o herdeiro. O herdeiro tem o direito ao planeta. Ele é o homem que Deus criou. Aí, quando ele toma o livro, João diz, eu chorava muito porque ninguém foi digno de tomar o livro, nem mesmo olhar para ele. E João, você pensa um silêncio, porque o anjo forte diz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? E João: nem nos céus, nem na terra, nem debaixo, ninguém. E ele diz: eu chorava muito. Era um silêncio que era cortado pelos soluços de João. Um dos anciãos levantou e disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro os seus 7 selos. João olhou, então vi no meio do trono e dos 7 entre os seres viventes anciãos, um cordeiro. Não um leão, viu? Um cordeiro, como tinha sido morto. Ele vem, estende a sua mão furada na cruz e toma o livro. E quando ele toma o livro, e ele abre para começar a abrir os selos, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias das suas orações e das minhas. E entoavam um novo cântico
novo cântico significa que nunca tinha sido cantado. O que é que eles cantaram? Para Jesus. Tu és digno de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão na terra. Eles reinarão. Olha, nós sabemos que quando Deus fez Israel na terra, Ele fez com o intuito de Israel ser o showroom da sua misericórdia e da sua graça. Você vê que lá em Êxodo 19, no versículo 6, eu acho, só um minutinho, no versículo 6, Deus diz, versículo 5, ele diz: mas agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Eles falharam. Eles se misturaram com os povos. Eles adoraram outros deuses. Eles perderam o patamar do chamamento deles. Hoje eles não têm templo para adorar. Hoje eles não têm sacerdotes. Então Deus levanta a igreja na terra. E Pedro diz: hoje vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus irmãos, Jesus Cristo comprou a sua propriedade. Ele comprou, está escrito, todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação. Comprou, está pago. Mas ele não marcou. Propriedade, quando é comprada, ela tem que ser registrada. Ela tem que ser carimbada. Ela tem que ter documento. Obrigada. Ele subiu. Deus lhe defenda. Você vai lá na Caixa Econômica e compra um apartamento para pagar 10 anos. Todo mês. Todo mês você vai. No 10º ano, no último mês, você amanhece o dia, meu irmão, feliz da vida. Você glorifica a Deus. Você canta, você pega a sua mulher dentro de casa, você dança com ela, você glorifica. Você vai direitinho para a Caixa Econômica, o primeiro da fila, você paga. Olha o sorriso, glória a Deus. Porque agora, se você morrer, sua família tem um lugar para ficar. Acabou, sai dali, o apartamento é seu? Não. Você tem direito? Tem. Mas ele não é seu. Mas você pagou? Pagou. Mas não é seu. Se quiser vender? Não pode. Quiser entrar? Não pode. Tem um negócio que diz de direito, e como a Ângela é advogada, hein? De fato e de direito. De fato você é dono. De direito não é. Não tem direito. Mas você pagou tudo, mas não tem direito. A Caixa vai fornecer para você um documento de quitação. Você vai para o tabelião, né? Você vai para o cartório de registro de imóveis. Chega lá, você vai deixar o documento. Vão pesquisar para ver se aquele negócio pode ser seu. Agora, depois você pagou, antes ninguém pesquisou. Está tudo certo. Marca o dia para você ir buscar. Você chega lá, o registro,
O documento tem que estar registrado no cartório de imóveis, selado com o selo do cartório de imóveis, assinado pelo tabelião, está selado. Ei, o apartamento é meu. Por quê? Porque tem o selo. O selo é a última etapa de uma transação de compra e venda. Jesus Cristo só comprou. Tem direito, tem, mas cadê o selo? 10 dias depois, o Espírito Santo desce para selar a propriedade. O Espírito Santo é o selo da propriedade. Lá em Efésios tem que vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Todas as vezes, todos fomos comprados. Mas, irmã, o Lampião foi comprado? Foi. O Hitler também foi. Buda também foi. Todo mundo foi comprado. Não, Buda veio antes de Jesus. Também estou exagerando. E outros que a gente não gosta. Foi comprado. E aí, a Bíblia diz assim: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. O dia que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, você confessa Jesus como único Senhor da sua vida, suficiente Salvador. O seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Está registrado lá em cima. Você é feito filho de Deus. O Espírito Santo lhe é dado como selo, como marca para a eternidade. Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Comprado. Nunca mais diga: a vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Porque você foi comprado. E a Bíblia diz que você foi comprado por um preço que só Deus, o sangue de Jesus. Portanto, meus irmãos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Jesus Cristo é o nosso dono. Ele é o nosso proprietário. Ele tem direito sobre nós. O grande problema é o seguinte: como Deus, nós ouvimos hoje essa palavra, não escolheu Israel, porque já era um grande povo, mas escolheu pelo seu amor, assim você e eu. Deus não nos escolheu porque nós éramos melhores do que Israel, ou porque nós somos alguma coisa grande, pelo seu grande amor por nós. Ele expressou o seu amor, ele rasgou o seu amor, ele fez a maior declaração. Nem o diabo sabia que Deus podia chegar a esse ponto. Rasgar o seu filho lá na cruz, para dizer: agora venham por mim. Através do corpo rasgado do meu filho, esse é um caminho único para mim. E Jesus diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, somos uma raça diferente de gente aqui na terra. Desde o dia de Pentecostes, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E devemos viver assim, para que o mundo saiba, que nós somos filhos de Deus, mesmo sem abrirmos a nossa boca. Amém?
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.